Fabrício é coisa nossa e o Caio é coisa nossa, mas que vai, mas que vai, vem. Muito bem, muito bem, muito bem. Ritmo de Silvio Santos, show do Calouros. Estamos aqui reunidos, eu, o nosso pseudo Décio Pitinini, o nosso... Quem você poderia ser? O Décio Pitinini é o Caio. Eu sou a El Que Maravilha. Você é o Que Maravilha, sem a roupa. Sem a roupa. Desmontada. Eu sou o Rock! Eu quero ser o Rock. Ai, meu Gente, Deus, essas referências são muito antigas, né? Elas estão entregando a nossa idade. Muito, assim. A gente está perdendo, a cada episódio a gente vai perdendo a nossa audiência, o nosso público mais jovem, né? Ale? Exato. Toma cuidado. Ou instigando eles a pesquisarem quem são esses seres, né? Míticos. Rock. Pitinini ainda está entre Décio nós. Pitinini. Meu Deus, Décio Pitinini. O Caio é a cara de Décio Pitinini. Eu imagino o Caio correndo nem assim. Nem a pau. Ou se não é Décio Pitinini, é Pedro de Lara. Coisa nossa. Pior ainda. E Aracide Almeida falava uma coisa assim: vai levar 10 paus! Ela uma raiva. Gente, eu amava esses jurados. Eu amava, mas aqui não é um programa de calouros, porque nós não somos calouros, nós somos profissionais do podcast, profissionais da educação, profissionais da consultoria. A humanidade deveria escutar esse programa. Não é tão fácil a gente dedicar esse tempo de extrema qualidade para lançar ao universo Perdigotos do Saber. Mas estamos aqui mais uma vez reunidos, colocando o Caio em saia justíssima, porque ele é um homem sério, íntegro, de uma coisa... Ele imagina, né? Dá para perceber, né? Ele é o único de beca nessa reunião. Olha lá, a gente tá de moletomzinho, camisa, blusinha, e Caio está de camisa. Olha, gente, a verdade é a seguinte... Sejam bem-vindos ao podcast Três Horizontes. O Alexandre não está conseguindo hoje maior abertura de todos os tempos. Meu Deus, registrem mais de 5 minutos para abrir o programa. Recorde. Porque nós vamos manter garantir a entrega de qualidade. Esse é o tema. É possível, interrogação, que a gente garanta, a palavra garantir, entregas de qualidade ao nosso cliente, interrogação, 2 pontos. Mas vamos falar com as pessoas antes, Ale. Oi, gente, Fabrício Vieira, do podcast Três Horizontes, tudo bem? Depois de 5 minutos, Fabrício se apresenta, ele não é o Que Maravilha. Caio, como é que você está chegando, Caio? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui me recuperando, porque acho que os ouvintes já perceberam que tudo já foram embora. Passaram já. A hora já... Tudo é feito de uma forma muito estruturada, muito planejada. Temos um script, né? Ou seja, esse podcast jamais fomos pegos de calça curta, né? De jeito nenhum. Eu estou aqui ainda me recuperando. Eu não sei nem como denominar. Não sei se isso foi uma introdução, um preâmbulo. O que aconteceu agora? Mas, independentemente do que aconteceu, como sempre, muito legal estar aqui na presença dos ilustríssimos colegas. Eu não é, Ale? A pessoa que fala preâmbulo na abertura já mostra muita coisa. Quantos cafés, Ale, hoje de manhã? Conta pra gente. Nenhum, apenas o meu whiskinho que eu sempre tomo aqui com você. Muito bem, muito bem. Aqui com vocês, eu queria dizer o seguinte. É possível... E isso aqui é uma balbúrdia. Uma balbúrdia, gente. Bem. Vocês perdoem a gente, tá? Mas acho que quem tá aqui é porque gosta um pouquinho de balbúrdia, né? Então vamos lá. Bem. Quem chegou até aqui no episódio, agora vamos para a seriedade. Momento sério. Senhores, nós somos muito acionados com a pergunta se garantimos a qualidade da entrega dos trabalhos que propomos brilhantemente, isso é importante colocar, para os nossos clientes. Vocês já ouviram essa pergunta? Como a palavra garantia chega a esses ouvidos dos senhores? E quem começa? Vamos lá. Vai, Caio. Acho que Caio tem cara de garantia. Vai, Caio. Olha, eu estou aqui puxando pela memória e eu acredito que nunca fui questionado em como eu iria
comprovar a garantia. Essa palavra garantia, ela é muito explícita, né? E é uma coisa que, pelo menos, geralmente a gente acaba tendo como interface o pessoal da área de, enfim, treinamento, desenvolvimento, gente, recursos humanos, pessoas, enfim, não importa muito o nome que a gente vai dar, mas eu acho que existe um entendimento de que a nossa entrega, ela é, como se trata de 100% de serviço, serviço puro, né? Acho difícil a gente falar em garantias, né? Não sei, eu estou aqui, pelo menos a minha experiência é que não fui nunca interpelado usando o termo garantia. Claro que a gente acaba discutindo critérios em termos de qualidade de serviço, o que significa uma boa entrega, mas o termo garantia, para mim, não rola. Já rolou para vocês? Alguém questionando, mas como você vai garantir? Ah, já aconteceu de perguntar assim, né, sobre garantia de aprendizado. E quando eu escuto isso, eu sempre questiono, né, assim, como é que a gente garante que seres humanos diferentes dentro de uma sala vão absorver um conteúdo da mesma forma, né? Como é que a gente garante que todos dentro de uma sala estão abertos para esse aprendizado? Como é que eu garanto que apesar da gente empregar técnicas e metodologias, né, assim, para facilitação desse aprendizado, que as pessoas estejam dispostas a receber esse aprendizado? Como é que a gente eh, consegue fazer com que esse aprendizado seja uniforme para todas as pessoas? É claro que muitas vezes as respostas são, né, a gente usa pesquisas de reação, a gente conversou inclusive sobre pesquisas de reação em outros episódios, né? A gente pode usar, uma avaliação no final para entender, qual foi a fixação do conteúdo. De fato, isso é super possível. Mas como que é a transposição disso para o dia a dia, né, pra prática? Porque eu acho que a garantia de entrega, ela está mais num lugar de uma transformação de comportamentos, né? Numa transformação do cotidiano. E isso é muito difícil da gente garantir considerando a pluralidade das pessoas envolvidas, né? Então, quando me perguntam sobre garantias, normalmente eu consigo garantir a qualidade do que está sendo entregue, né, assim, em termos de metodologia, de conhecimento, mas eu não consigo garantir que as pessoas absorvam todas da mesma forma, né? E eu sempre devolvo, né, esses questionamentos que eu fiz aqui para o cliente pensar também, porque a gente vive hoje num mundo que quer respostas rápidas, né? Que quer eh, tudo pronto e mastigado. As pessoas hoje elas vão para terapia perguntando para o terapeuta o que que elas precisam fazer para elas resolverem o problema delas. E, na verdade, elas são as responsáveis pelas próprias transformações, né? O terapeuta está ali facilitando esse trabalho de reflexão e autoconhecimento. Mas muitas pessoas saem do consultório bravas porque elas não receberam a resposta do que elas devem fazer, né? E a gente, como consultor de aprendizagem, a gente também não está dentro de sala de aula dizendo para as pessoas exatamente o que elas devem fazer, né? A gente está normalmente ali dentro trazendo possíveis caminhos para que as pessoas adotem ou não esses caminhos de acordo com o que faz sentido para elas, né? O que que você acha, Lê? Eu acho que você definiu, eu fiquei até pensando aqui. Uma coisa é garantir, ainda com aspas, acho, a entrega, quer dizer, a gente vai estar lá, presente, vai oferecer metodologias de aprendizagem e tudo mais. Outra coisa que eu, pelo menos é o que eu entendi quando você disse, é garantir que o resultado disso, né? O Uhum. que eu faço com isso no dia a dia é uma decisão única e exclusiva de cada indivíduo que está nesse lugar. E também da cultura organizacional, que a gente já conversou aqui, e de outros fatores que apoiam isso se manifestar em forma de prática, de ação no dia a dia desse lugar. É,
quando a gente chega numa empresa, mesmo na entrega, né, aquilo que é dito por nós ou proposto por nós, sempre gera entendimentos diferentes de quem está do outro lado, né? Ainda bem, né? Comunicação é isso, né? Cada um vai ouvir de uma maneira, por mais que eu tenha pensado nessa entrega, alinhado com os RHs e tudo mais, quando dito, quando experimentado, o grupo interpreta e vivencia de muitas formas. Isso é uma beleza da história, uma boniteza, para citar Paulo Freire aqui, da história, porque é o poder de cada um, a partir daquele aprendido, vou chamar assim, poder ressignificar a história e definir como ele quer fazer na empresa, se aquilo vai fazer, se aquilo é aplicável, se aquilo não é aplicável. Então cai também num olhar muito do indivíduo, né? À medida que eu vivencio uma experiência. Então, quando eu escuto essa pergunta e cai diferente de você, acho que o Fabrício também, que já como disse aqui, ouço muitas vezes, você garante que e vai acontecer tal coisa, eu posso até garantir com um percentual de ajuste de rota, por exemplo. Não sei se já viveram, mas eu falei, no plano de aula está garantido, muitas aspas, que vamos passar um filme sobre tal assunto para debater. Contudo, quando o treinamento começa, você fala assim, esse filme faz menor sentido mais. E aí você abre mão de um apoio metodológico, chama assim, de um filme, de um recurso, né? Tira esse recurso, e às vezes o RH vem marchando no fundo da sala, assim, sabe? Vem marchando mesmo, dá bronca. Mas eu tô com o plano de aula na mão e você não passou o vídeo, você tinha dito que passaria, porque... Então, mas eu tô entendendo, eu tô escutando o grupo, que isso não faz mais sentido. Sim. Então, é uma garantia que eu já digo, o que eu garanto é que eu vou escutar o grupo, eu vou facilitar uma conversa, a gente vai chegar num lugar. Mas garantir que eu vou usar cada coisa que está nesse plano de aula, eu não posso garantir, porque isso pode mudar de acordo com o ritmo da galera. Não sei se faz sentido para vocês. Eu acho que faz sentido na medida em que, muitas vezes, se os objetivos a serem alcançados não estão claramente definidos, fica até difícil garantir justamente o que o Ale traz em termos de resultado, né? Qual é o resultado esperado? E geralmente o resultado esperado ele está muito mais na dimensão da subjetividade, mudança de comportamento, atitude, coisa que naturalmente, do ponto de vista de métricas, a gente sabe que é muito complicado. Então, quando a gente busca justamente indicadores desse desempenho, a gente acaba caindo naqueles indicadores que nós sabemos que dentro da área de treinamento e desenvolvimento, eles são muito superficiais, né? Uma avaliação de reação. Então a gente vai passar um exame para avaliar a retenção daquilo que foi ensinado, né? Enfim, então o próprio termo, né, ensinado, né? Eu sempre faço questão, eu não sou professor, né? Ou seja, a ideia, e isso, enfim, vocês conhecem também muito bem, caramba, cada vez mais somos facilitadores, onde esse conhecimento ele é cocriado, ele é junto, não é? Ou seja, essa é uma visão muito arcaica, né? Onde nós fomos contratados para transferir, né? Não Não é rola. mais vertical, né, Caio? Então, Depositando conteúdo, né? Que é só da educação bancária, né? exatamente. Então a gente olha, quando vem esse papo, uau, né? Provavelmente acho que nem vai sair negócio. Porque eles devem estar buscando alguma outra coisa, né? Pelo menos essa é a minha Então, experiência. Caio, foi muito louco. Eu te ouvindo, ontem eu fiz uma reunião e a cliente, eu não conhecia, eu conhecia a empresa há muito tempo, amigo do senhor há um tempão, mas ele falou, trocou RH, vai conversar com ela. Fui bater um papo, eu tinha um tempo curto, inclusive. Ela falou, mas me conta o que você faz. Eu apresentei brevemente assim, falei de facilitação para ela. Ela falou assim, eu acho legal isso, mas quando a gente tem que bater metas, as coisas, eu não sei se esse é o trabalho. Aí eu falei, como assim? Tipo, como assim? Aí qual é o trabalho? Não, é melhor. E aí ela ficou naquela, como não é? Aí ela falou, porque é a história de correr risco, sabe? Entre o certo, muitas mil aspas, hoje estou usando muitas aspas, entre o certo de uma aula com um professor que garante que ele vai ler todos os PPTs e falar de todos os temas, versus uma conversa, mais aspas de novo, que vai ser muito aberta na cabeça do outro, solta na visão do outro, que não é verdade, né? Porque a gente usa um monte de estrutura e método para facilitar, é preferível que eu siga o caminho do menos risco, até para garantir minha cabeça nesse emprego. Eu tenho sentido isso na pele. Então,
Essa é mais uma garantia, né? Garantia, tô falando da garantia da função. Eu tô sentado nesse papel, eu não vou correr muito risco, vou entregar um arroz e feijão bem sem salzinho, mas eu fiz no cheque, entreguei. Não sei se vocês já viveram essa história. Ontem eu fiquei assim, não, moça, parem as máquinas, deixa eu te explicar. Não, não é isso que eu tô... Cabe em qualquer lugar, né? Tem Ainda muito é uma barreira que a disso. gente está rompendo, né, Fabrício? Acho que é uma barreira que a gente ainda está. Sim, é uma barreira. Eu vejo muita gente contratando, inclusive, muita coisa de prateleira, porque vem pasteurizada para dar o check na caixinha do RH e dizer que fez. É, eu acho, no entanto, que a gente deve considerar, e eu vou voltar de novo mais um passo para trás, que quando a gente está dentro de sala de aula e a gente está facilitando algum conteúdo, tem uma série de variáveis que atravessam essa conversa, né? Desde o nível de autonomia das pessoas que estão ali dentro, que provavelmente vão ser níveis diferentes de autonomia e aprendizado, desde contexto biopsicossocial dessas pessoas, porque cada uma vem de um determinado lugar, cada um nasceu num determinado lugar, viveu determinadas vivências, teve acesso a determinados recursos, e quando eu falo de recursos, eu estou falando de recursos financeiros, recursos emocionais, todos os tipos de recursos possíveis. Eu acho que tem, então, esse lugar muito forte da subjetividade dessas pessoas que estão dentro de sala de aula e que são completamente diferentes, né? Assim, eu vejo muito em sala de aula da gente apresentar um determinado conteúdo e quando a gente abre para interpretações e perguntas, as pessoas trazem coisas completamente diferentes a respeito de uma mesma coisa, assim. E isso Uhum, está completamente conectado com esse lugar da subjetividade do sujeito, né? E tem uma uhum, questão também do estado emocional dessas pessoas na hora que a gente está ali dentro da sala de aula, né? Às vezes a pessoa está uhum, tendo um dia merda, e aí se ela está tendo um dia merda, provavelmente a quantidade de informação que ela vai conseguir absorver naquele lugar seja menor do que quem está num bom dia. E isso eu acho que às vezes uhum, também não é considerado, sabe? Então, de novo, eu acho importante que a gente ajude, né, esses gestores de RH, as empresas, a entenderem que, apesar da gente estar vivendo um momento muito grande de resultados rápidos, né, uma sociedade que uhum, espera que tudo seja resolvido a toque de caixa, numa velocidade muito rápida, que ser pessoa e aprender nesse lugar de ser humano não é tão rápido, não é tão simples, né? A gente não é um sistema de inteligência artificial que você vai lá e cria umas linhas de programação para me ensinar alguma coisa, dá um enter e pronto, está registrado, né? O processo de aprendizado ele é muito mais complexo. Eu queria pegar um gancho e fazer uma pergunta para o Caio, que eu fiquei pensando muito na história do que você fala de subjetividade e também com o significado, né? O que a gente está aprendendo tem significado ou não tem? E como RH ajuda a significado e como facilita tem significado. Mas a pergunta para o Caio é outra, porque eu fiquei nesse lance da meta que você traz de novo, Fabrício. Será que, e o Caio está mais no mundo do projeto e dos negócios, assim, será que as empresas de verdade, quando pensam nessas garantias, elas estão olhando para qual futuro, Caio? Para o futuro do presente, para o futuro do pretérito ou para o futuro de verdade, sabe? Porque eu fico muita interrogação nessa história. Então, essas metas ou esses resultados estão alicerçados aonde, né? Deveriam, deveriam estar totalmente direcionados à geração de valor do presente, geração de valor futura. E quando a gente fala de geração de valor, e simplificando o conceito, é um impacto no negócio, obviamente um impacto positivo, né? Então, e é justamente aí que inclusive a gente acaba fazendo uma conexão com o episódio do ROI, né? Justamente porque como que a gente avalia o retorno do investimento quando a gente está falando de projetos com essa natureza de aprendizagem, naturezas subjetivas? Porque, mais uma vez, ficar passando avaliação de reação no final do evento e estabelecemos então como meta ter 75% de bons e ótimos, uau, Ah, isso não é geração de valor, né? E eu sei que você, Ale, tem uma restrição tremenda com essa história das avaliações. E é verdade, porque é muito superficial. Então, quando a gente volta para essa história
dos resultados e dos impactos, caramba, a gente está falando de algo que no nosso negócio é de médio e longo prazo. Então, Não é corrida de 100 metros, né, Caio? É exatamente, maratona. exatamente. Então a gente chega e fala, e aí, ok, eu acho importante, eu acho fundamental entender que no mundo corporativo, evidentemente, existe constantemente uma análise de custo-benefício, óbvio, né? Mas é importante também que a própria contratante, vamos chamar dessa forma, ela entenda a natureza do que ela está contratando, né? Porque muitas vezes, e quando o RH é muito operacional, falta essa sensibilidade, e eu gosto muito de, por exemplo, agora, enquanto vocês falavam, eu aqui ainda buscando na minha memória a história do Garantir, talvez o máximo que eu cheguei próximo dessa situação foi quando me contratam para programas de certificação. Gestão de projetos tem muito disso, né? Certificações. Tem as certificações externas, mas também tem alguns clientes que eles possuem as próprias certificações, justamente, geralmente desenvolvidas pela casa matriz. E teve um cliente que é um exame, no caso desse cliente específico, o exame ele é bastante desafiador e eles queriam aumentar o número de aprovados no exame de certificação interna, né? E aí, eu tenho como aumentar as chances. Ah, mas vamos aumentar as chances em quantos por cento? E eu, assim, de uma forma super transparente, eu disse, olha, qualquer número, 20, 30, 40%, vai ser naturalmente extremamente subjetivo, porque, mais uma vez, né? Cadê o universo estatístico? Cadê a nossa amostragem? Como é que eu posso dizer que eu vou aumentar em 20, 30 ou 40%? Baseado em quê? Até porque o histórico, ele não é tão representativo. Então, geralmente, o que eu costumo recomendar é conversem com as pessoas, além da avaliação de reação, né? Será que a gente está falando de 15, 20 pessoas num evento? Não é tanta gente assim. Será que você, RH, não pode entrar em contato numa conversa de 5 minutos e buscar realmente entender? E aí? Porque muitas vezes nesse programa, por exemplo, de certificação interna, comentários que, olha, o curso que a gente fez com o Caio foi super importante para eu poder ter obtido a certificação. É subjetivo? É subjetivo, mas vai lá então, conversa com essa pessoa. Eu acho que ela vai ter muito mais inputs, insumos, para poder fazer uma avaliação de qualidade de entrega do que simplesmente passar uma avaliação de reação no final, né? Ou as provinhas que você falou, né? Você tinha comentado, essas provinhas me assustam. A gente tinha um cliente que fazia prova até recentemente, graças a Deus acabou, que era assim, que era provas sobre liderança. Eu lembro que fiz uma reunião um dia com uma empresa grande e obviamente não avançou o trabalho. Eu vou falar por que não avançou, porque ela falou assim, 90% dos participantes da última jornada, que era outro fornecedor, tiraram acima de 9,5 em liderança. 78% das pessoas disseram que a jornada foi ok. Lá, 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 lá. Então, esses são os indicadores. Eu falei para assim, mas e na prática? Isso virou o quê? Assim, esse 9,8 é o quê, né? Eles tiraram 9,8 de liderança numa prova, o que é pipeline? Tipo, o que é isso? Aí ela ficou, como assim? Falei, o que é isso? Na prática, o que rolou? Ficou um silêncio, obviamente a internet caiu e eu nunca mais falei com ela, e nunca mais falamos. E aí eu acho que vem outra armadilha que vem junto com garantia na minha cabeça, que é quando a demanda é vamos nivelar o conhecimento. Para mim é o top 1 da palavra que eu tenho ranço no mundo da educação. Porque a palavra nivelar é uma falta de sensibilidade, com certeza, com relação à diversidade, por exemplo. Porque nós três somos completamente diferentes. Se a gente fizer uma prova e nós três tirarmos 7, não quer dizer que a gente sabe a mesma coisa. A gente pode saber coisas muito diferentes. Então, só pensando na prova, mas pensando na nossa história, Fabrício vem lá da roça, carpia café, cuidava das galinhas. Caio é um viajante global, eu sou um cidadão da ZL. Então, só pela nossa história, quando a gente se encontra aqui, fala, vamos nivelar nós três? Cara, não rola, né? Não rola. Então, esses Mas sabe o pedidos, que é, a Ale? pessoa não avalia a palavra, não pensa nisso. Concordo plenamente.
A questão é que às vezes eu acho que eles utilizam errado essa questão do nivelar com uniformizar linguagem, que tem muito mais a ver em conteúdos de hard skills, né? Algo mais voltado Não, a tudo bem. processos e tudo É. mais. Mas quando a gente começa a falar de liderança, de comunicação, isso acaba sendo muito desafiador. E até agora, aproveitando o gancho, Fabrício, eu imagino que no seu dia a dia, é, claro, né? Isso acho que todos nós acabamos sentindo essa pressão justamente pelas métricas, né? E isso chegou na área de recursos humanos, na área de treinamento e desenvolvimento, porque, claro, estão ali no mesmo contexto. O mundo corporativo, ele naturalmente exige esse tipo de embasamento. E aí, eu acho que, eu não sei se você já percebeu, nessa pressão por também a área de gente buscar métricas, eles começam a buscar indicadores que são os indicadores errados. Só para ter indicadores, né? Só para que numa reunião, por exemplo, alguém possa, com orgulho, estufando o peito. Não, porque nós temos aqui um indicador de que 78%. Mas, meu, o que, que esse indicador representa em termos de geração de valor? E aí a gente volta naquele ponto em que a gente começou. O que, que você acha, Fabrício? É porque assim, né, eu trabalhei muito tempo dentro de RH e fazendo consultoria de RH, tanto em recrutamento e seleção e depois em DHO, e a gente via muitas empresas, inclusive empresas grandes, que não tinham metas, não tinham metas. Você perguntava sobre metas, sobre indicador, eles não, simplesmente não existia, porque o RH durante muito tempo foi um RH operacional, né? Não foi um RH estratégico. Então o RH ele estava mais preocupado em fazer os eventos durante o ano, então tinha o calendário de eventos, de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, o Natal, Dia das Crianças, era meio doido, assim. Depois foi, né, e achava que o negócio do RH, por ser recursos humanos, era um lugar só de acolher as pessoas e que os psicólogos estavam ali para fazer só esse trabalho. Depois foi entrando nesse lugar da psicologia organizacional, né? E as pessoas foram começando a entender também, por conta do sistema em que a gente vive, que o RH precisava ter metas também, e aí acho que eles acabaram caindo nessa armadilha, né, Caio, de vamos criar meta, e de repente começaram a criar umas metas que não se traduziam depois para o dia a dia, que nem o Ale falou, né? Ah, é a provinha que diz que fulano tirou 9 e não sei quanto em liderança, tá? Mas como é que isso se traduz no dia a dia, né? Assim, como que esse líder está liderando de fato? Quais são os resultados que ele está tendo? Ele tem turnover alto dentro da área dele? Né? Acho que essa é a pergunta grande, assim, né? A pergunta importante. Então, se eu apliquei um programa de desenvolvimento de liderança, porque a minha liderança era uma liderança que não sabia liderar, né? É, e estava, de repente, acontecendo que, por conta disso, o meu turnover dentro de determinadas áreas estava muito grande. Depois de uma determinada jornada de aprendizagem, com uma determinada consultoria, eu estou vendo esse turnover diminuir. Acho esse lugar é importante de eu entender, né? Eu estou vendo o resultado das pessoas desse time melhorar, porque um time que ele sofre muita pressão de chefes tóxicos, ele começa a entrar em exaustão e ele começa a entregar menos. Então, um time que passou também, né, cujo líder passou por um programa de aprendizagem, ele melhorou ao ponto das pessoas se sentirem mais ouvidas, vistas e respeitadas, e começarem a entregar melhor, e a partir do momento que entregar melhor, o lucro da empresa aumenta. É uma cadeia, né? E eu acho que é para esse lugar que a gente precisa olhar, né? Ao invés de ficar olhando para a provinha, ao invés de, né? E assim, de novo, o RH está começando a ficar estratégico agora, gente. É um movimento que ele tem, sei lá, 10 anos. Parece Mas muito tempo, mas não é muito tempo, sabe? Assim, eu vejo empresas multinacionais que há muito pouco tempo estão com metas que fazem sentido, assim, e que antes não tinham metas nenhuma, não tinham sistema, não tinham nada, assim, tanto para recrutamento e seleção, para DHO. Então, é muito novo esse assunto e a gente está num momento de aprendizagem. E como consultores, eu acho que o nosso papel é ajudá-los a compreender, né, que metas de fato fazem sentido e trazem realmente informações relevantes para dentro do negócio, né?
que você acha, Lê? Tá aí Eu fazendo ainda acho várias caras. é que eu fico pensando em muitas coisas com relação ao que você trouxe, das metas, que ainda bate na minha cabeça esse lance de muito curto prazo, sabe? Ah, não, sim, sim. E eu fico sempre nesse curto prazo e Porque não é assim, terminou um treinamento, o cara já entrou lá e pronto, né? é, e se isso não é Mudou uma na hora. armadilha também, sabe? Não é uma armadilha pra gente, porque a gente acorda mais fácil de roer, né, filhotes, né? A gente Uhum. sabe disso, tipo, Caio não entregou, troca de consultor. Porque é o primeiro lugar que imagino que nessas reuniões pode rolar. Essa consultoria não está resultando, vão trocar. Ou vamos tentar Gente, resolver mas Ale, internamente, que é o que você já viveu. Vamos resolver tudo internamente. mas sabe qual é o problema? O problema é que enquanto as coisas forem só pontuais, enquanto estiverem contratando consultoria para fazer algo pontual, as Ah, coisas não vão mudar, entendeu? Porque assim, não é um workshop de um dia inteiro não. sobre liderança que vai fazer esse líder entrar na área dele depois e transformar tudo, né? Eu preciso que haja uma constância nesses encontros e vários assuntos que fazem sentido para aquele líder, para aquele negócio, para aquela cultura sejam abordados em cada encontro, para que a gente vá ajudando essas pessoas a tomarem consciência de como elas lideram e de como seria legal que elas liderassem, para que então a transformação aconteça. Só que é Hum, quase como se fosse um processo terapêutico, que ele é paulatino e os resultados, por consequência, também são assim, né? uhum, E uma coisa que é muito legal e que a gente tem incluído muito aqui são processos de sustentação. Então, a pessoa ela passa por uma jornada, mas em uhum, paralelo com a jornada, a gente estabelece mentorias com determinadas lideranças que estão tendo mais dificuldade, para que elas sejam apoiadas no dia a dia, por exemplo. Né? Ou uhum. processos de coaching, coisas que sustentem esse aprendizado ao longo do tempo, para não ficar aquela coisa pontual esperando que um milagre aconteça, porque não existe Sim. milagre, né, gente? Não, não vai existir. É, Eu vejo quando eu te escuto que é um pouco. A gente é meio que pode ser um andaime, né? A gente ajuda a galera a andar e a gente tem que sair da empresa em algum momento ou daquele processo em algum instante. O que Sim. não pode é simplificar esse andaime Banquinho. a só rodinha do andaime. E achar agora vai, né? Então, eu imagino que é um pouco desse lugar, esse lance da palestra, dessas coisas. A gente já falou um pouco dessa crítica, esse lugar dessa, ou das convenções de venda. Ontem eu estava numa reunião e o cara falou que eles estão prevendo gastar numa convenção de vendas R$ 1 milhão. E aí eu fiquei pensando, puta que eu paloclas, R$ 1 milhão numa convenção, né? Se ele pegasse esse dinheiro e dividisse em muitos bloquinhos ao longo do ano, com essa equipe comercial, faria muito mais efeito do que um grande evento. Então, algumas empresas, acho que muitas já mudaram nesse sentido, mas muitas ainda insistem nesse tipo de convenção Sim, com muita grana de uma vez só. Sendo que o saudável, né, Fabrício, nessa visão do processo, a sustentação, da preparação, do desenvolvimento, das mentorias, da tutoria, lá, e aí aí eu acho que ajuda, com aspas de novo, a garantir uma possibilidade de resultado melhor, desde que a empresa saiba para onde está indo também, né? Porque a gente pode ajudar o grupo sim, em um lugar que a empresa está indo para outro. sim. A gente tem que saber para onde está indo esse lugar. Muito bom, Ale, senhores. Ale, Fala aí, Ale, Caio. só aqui, Caio, ó. fale sua última palavra de sabedoria. Uau! Não, na realidade não é nem falar, eu acho que talvez é questionar e tentando ser empático com os nossos queridos clientes. Também não é fácil, né? Aquele gestor que está na posição de ter que bater o martelo numa consultoria, em um programa, enfim, de Uhum, liderança ou qualquer que seja, ele também tem que estar disposto a assumir determinados riscos, justamente pela natureza da contratação, que existe, evidentemente, uma carga de subjetividade. Mas a gente também não pode esquecer que no mundo corporativo, a pressão pelos resultados, e naturalmente esses resultados sendo medidos de alguma forma, ela existe, né? Então, uhum, acho que tem muito,
essa questão do aceitar o risco já surgiu aqui no nosso bate-papo, tem muito disso também, né? Ou seja, caramba, como que eu vou justificar perante a alta gerência que eu estou contratando algo sem poder garantir o resultado, né? É algo que a gente tem que reconhecer, não deixa de ser desafiador. E aí talvez a liderança não vai existir essa garantia, mas vamos tentar fazer a melhor escolha para esse negócio. Esse é o ponto. Exato. Gente, todo processo é uma aposta. É lógico, A gente precisa só entender, eu acho que esse é um recado importante para a gente dar para quem está do outro lado e está dentro do RH. É sempre uma aposta, a gente tem que entender o que diferencia uma aposta consciente de uma promessa irresponsável. É isso, sabe? E isso tem a ver com o vínculo que você tem com o seu consultor, entender o método que ele vai utilizar, entender como é que ele enxerga a aprendizagem. Isso vai te dar, assim, ótimas dicas sobre o que está acontecendo ali, né? Se o cara está querendo só vender porque ele não quer deixar esse dinheiro em cima da mesa, ou se ele de fato Uhum, está preocupado uhum. com a aprendizagem das pessoas que estão dentro da sua empresa, em ajudar você com a dor do seu negócio, né? E às vezes, ou na maioria das vezes, esse consultor que está realmente preocupado, ele vai te desafiar, né? Ele vai desafiar suas ideias se elas forem ideias muito simplistas e milagrosas, assim, né? E, claro, gente, um workshop pontual, ele vai custar X. Uma jornada de aprendizagem com sustentação é uma outra coisa, vai ser muito mais caro, Claro, claro, né? Então, claro. assim, é importante que os RHs também se preparem, e a gente está nessa época agora, que é a época de orçamentos, que é se preparar para o ano que vem, entendeu? Eu quero realmente fazer a diferença dentro dos meus times, é se preparar orçamentariamente para investir de verdade dinheiro em Mas investir consultorias. certo, né? Porque eu posso ter o dinheiro que for investir e continuar contratando 10.000 Exato, palestras motivacionais para a turma. exato, 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 Então, aí eu exato. acho que, porque é a história do estratégico que você falou. Essa decisão do processo de aprendizagem que eu vou propor para minha organização tem que ser estratégica e alinhada com os direcionadores do negócio, Sim, sim. porque não é baseado na cabeça do RH e etc. É baseado no. E aí eu acho que essa cadeira do estratégico é quando esse RH está sentado do lado do CEO, do CFO, do CEO, um monte de coisa, e pensando com eles assim: peraí. Ah, tá bom. Entendi o negócio, participo efetivamente do pensar desse negócio e agora entendi para onde eu preciso ajudar essa galera a caminhar. E Porque se ele ficar do... disposto a trocar com consultor, né, Lê? Porque também tem esse Claro, lugar do RH que terceiriza para o consultor e fala assim: bom, olha, eu estou te pagando aqui 250 mil, o problema é todo seu, você que se resolva. E não é Uhum, assim que a banda toca, né? Assim, tem que ser uma é, parceria, tem que ser uma claro, troca, o olhar, né? O conhecimento do negócio vem do RH para a gente, né? A gente não está lá claro, dentro enxergando tudo que está acontecendo. com Então certeza. é importante que não seja esse delargar, né? Assim. Uhum. É, senhores, depois de alimentarmos a humanidade com tamanha sabedoria, com nossos quinhão de saberes, Caio, Ai, meu que, Deus. que soneto você trará para esse grupo que nos escuta? Soneto, meu Deus Soneto do do céu. saber. Um soneto do saber Tá bom. inspirado em Fernando Pessoa. Um soneto do saber. Indicadores que importam. Ponto final. Acho que Muito esse é o bom. grande desafio. Fabrício, um Para provérbio mim, chinês. Não, não, doido, né? Não, eu acho que o meu recado aqui eu vou bater na mesma tecla de novo. O RHs, abram um canal de diálogo com os consultores. Vocês não precisam construir sozinhos a solução. A gente está aqui para ajudar vocês, mas a gente precisa que vocês se abram para o diálogo, para a escuta, que vocês estejam de fato dispostos a uma parceria, né? Parceria é uma troca, né? A gente troca conhecimento com vocês, vocês trazem, né, informações para a gente leva para vocês e a gente vai construindo junto. parceria, mas às vezes não é, às vezes seria. Então a gente pode pensar um pouco. Eu Agora é gosto. com você, né, Ale? Soneto, Claro, soneto ou sinfonia? eu vou cantar.
Eu vou cantar uma música. Ai, meu Deus do céu, não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso. Não? Não, por Tô favor. indo agora para um lugar todinho meu. Não, tô zoando. Muito bem, eu gosto muito do que o Caio traz. E eu gosto e eu vou pegar duas coisas. O que o Fabrício trouxe do RH estratégico é a visão do Caio, assim. Quanto para garantir alguma coisa, acho que a gente tem que passar por uma conversa franca e bem alinhada, como o Fabrício traz, com esse RH, tentando entender as diretrizes estratégicas do negócio que o Caio trouxe, assim, para que futuro a gente está caminhando para minimamente poder ajudar, como um andaime, essa galera a chegar numa direção. Porque se a empresa está meio sem direção, a gente também vai estar, né? Não é a gente que define a rota, a gente só caminha juntos. Depois de tantos saberes desse trio, e vocês que nos escutam mais uma vez ouviram tudo isso de graça. É impressionante. Eu quero dizer aqui que eu tô com o boné de Heliópolis, bairro Educador, que eu amo muito a galera de lá, então tô com homenagem a eles. Amo um bairro que se nomeia como Educador, para mim é incrível, assim. E que a gente está falando aqui de direcionadores, né? Esse é um direcionador. O bairro coloca como direcionador ser educador. Tem valores que ajudam ele a caminhar como educador. E aí tá, a partir dos valores, como a gente determina ações e pensa 1000 ações. Então, acho que é uma boa inspiração para a gente aqui. Fabrício, meu Fafá, lindinho. Beijinho, você tem beijinho hoje? Claro que eu tenho beijinho. Beijinho para Giovana Luiza, líder dos programas de Early Career da DSM Firmenich. Deixar um beijinho para ela, porque ela é uma parceirona, assim, sabe? Com canais de diálogo aberto, a gente troca muito, a gente aprende muito um com o outro. Eu sobre o negócio, ela sobre os programas que a gente leva lá para dentro da empresa. Tem que ser uma parceria muito bonita. Beijo, Gi. Muito beijo, Gi. E se você quiser expandir essa parceria, leve nós três para um evento de final de ano. Ou leve a gente para sua ceia de Natal. A gente pode ficar com você horas conversando sobre muitas coisas. Caio, e você? Quer mandar beijoca? Quer falar alguma coisa? Quero mandar um beijo para minha filha. Tô com saudades dela. Ela tá longe, estudando e tal, lá fora. E, enfim, tô com saudades, mas o tempo passa rápido. No Natal ela vai estar aqui com a gente. Então, beijo, Ju. Mua. Beijo, Ju. Beijo, Ju. Faz um ó também. Ela escuta a gente, Caio? Essa é uma boa pergunta. Eu faço os links, né? Fabrício, assim... Se ela escuta, é outra coisa. Com toda a transparência possível. Cara, eu acho que depois das nossas referências, com certeza, ela não aguenta os 3... Depois do terceiro minuto, ela já tá fora. Meu Deus. Pai, desculpa, mas não vai rolar. Não vai rolar. É um programa old school. Agradecemos a nossa audiência no Brasil e no mundo. Eu quero pedir para que vocês sigam a gente no Spotify, no Três Horizontes, sigam a gente no YouTubers, no Três Horizontes, divulguem tanto saber para a humanidade, porque aqui... Comentem, a gente lê todos os comentários, que geralmente todos, até porque são então dá pouco trabalho por enquanto, te ler um. Divulguem para os seus amigos, seus inimigos, divulguem para os RHs, para que eles amem a gente cada dia mais, porque a gente ama esses RHs. Beijinho para os RHs. Ficamos assim, meus fofinhos. Ficamos. Ficamos. Valeu, galera. Obrigado, gente. Beijo. Valeu. Beijo, tchau. Tchau.